Olá, tudo bem? Vamos dar sequência hoje à nossa série de vídeos tutoriais sobre os equipamentos da marca Brasiltec. Eu vou conversar um pouquinho hoje com respeito a esse dispositivo que estou mostrando no vídeo, que trata-se de um multimedidor de grandezas elétricas modelo MB8130. Um equipamento de dimensões 96 por 96 e que permite fazer leitura da corrente nas três fases, da tensão de linha, da tensão de fase, da frequência, da máxima demanda dentro de um período pré-configurado e do valor de mínima e máxima tensão de linha e mínima máxima tensão de fase. Certo, pessoal? Eu vou ressaltar aqui maiores detalhes sobre as questões referente à configuração, à parametrização desse equipamento. Ok? Então tá, vamos lá. Notem que eu tenho 5 linhas. Na primeira linha eu tenho a corrente da fase A. Na segunda linha temos a corrente da fase B. Na terceira linha temos a corrente da fase C. Na quarta linha nós temos as informações referente às tensões. E na quinta e última linha nós temos as informações referente à frequência. Notem ainda, pessoal, que na quarta linha as informações referentes às tensões, ela fica alternando entre as três fases, certo? Perceba que essa alternância leva aproximadamente 1 segundo para cada grandeza, certo? Por que eu quero ressaltar isso agora? Porque eu vou apresentar para vocês um parâmetro onde você consegue determinar esse tempo de alternância. Então é um intervalo entre mostrar uma grandeza de tensão e outra, certo? Se você quiser deixar ela fixa, pressiona a tecla de deslocamento para a esquerda por 2 segundos, certo? Ou seja, agora a informação de tensão ela está fixa e você consegue alternar dando um pulso na tecla de deslocamento para a esquerda, certo? Cada pulso alterna uma informação, uma grandeza, ok? Seguro novamente pressionado a tecla por 3 segundos, ele volta a alternar de forma automática dentro de um período pré-configurado que eu vou mostrar para vocês na sequência. Ok? Vamos dar sequência então. Como que funcionam as questões relacionadas à configuração? Segura pressionada a tecla 7 por 3 segundos, ele vai mostrar code, vai solicitar o code, a senha, o password de acesso aos parâmetros de configuração. Por padrão, essa senha é 0, conforme está no display. Dou um pulso na tecla 7 e eu acesso o primeiro grupo de parâmetros, que é chamado INP, de input, de entradas. Nesse primeiro grupo de parâmetros eu tenho o parâmetro CT, que é Current Transformer, que é o transformador de corrente. Dou um pulso na tecla 7, entro dentro desse parâmetro e coloco o valor do primário do meu transformador de corrente. Notem que aqui está configurado para 500, então em teoria o meu TC é 500/5. Vou trocar para 100 aqui para vocês verem. Dou um pulso na tecla 7, gravo esse parâmetro, essa informação, ou seja, vou entrar nele novamente. Eu estou dizendo para o equipamento, para o medidor, que o meu transformador de corrente é 100/5. Vou gravar 100. Dou um pulso na tecla 7. Voltou ao parâmetro CT, Current Transformer. Dou um pulso na tecla de deslocamento para baixo, ele vai para o próximo parâmetro dentro do grupo INP. Este parâmetro chama-se PT, ou Potential Transformer, que é o transformador de potência. Se você estiver trabalhando com medição da tensão na alta tensão, então você deverá ter um transformador de potência.
E aqui nesse parâmetro é onde você define a relação. Imagina que você está pegando a informação, vou dar um exemplo. Você está pegando a informação da alta tensão ou média tensão, como queira, aonde o valor dessa tensão na média é 5.000 volts. E o valor no secundário desse transformador de potencial é 500 volts. Ou seja, aqui no PT você vai setar a informação de 10, que seria 5.000 dividido por 500. Teria que colocar 10 como valor de PT, certo? Então o PT seria a relação de transformação do transformador de potencial, certo? Se você está medindo em baixa tensão, qualquer valor até 500 volts, o meu trifásico é 220, o meu trifásico é 380, ou seja, você não vai utilizar transformador de potencial, então você deixa o parâmetro PT igual a 1, dou um pulso na tecla 7, voltou ao parâmetro PT. Agora o que eu vou fazer? Eu dou um pulso na tecla de deslocamento para a esquerda, ele voltou no grupo de parâmetros INP, certo? Eu vou trocar esse grupo de parâmetros INP, dou um pulso na tecla de decrementa, eu vou para o próximo parâmetro que é 7, que são as configurações, as setagens de algumas informações que a gente vai ver agora. Entrei no grupo chamado 7, dou um pulso. Primeiro parâmetro é o filtro. O que seria o filtro? Seria o filtro digital é utilizado para estabilizar o valor medido e mostrado no visor. Esse filtro afeta a velocidade de resposta. Valores maiores de filtragem tornam a leitura mais estável, porém mais lenta. Valores menores tornam a leitura mais rápida, porém mais instável. Se o coeficiente de filtragem for diferente de 1, então o medidor não vai exibir ponto decimal, certo? Então, só recapitulando isso aqui, pessoal, o que seria o filtro? Seria para você fazer um filtro do valor de amostragem no visor. Para ele não ficar atualizando muito rápido a grandeza no visor, você vai colocar um filtro. Por padrão, normalmente você deixa ele como 1, para ele ter um filtro mediano e para que ele mostre ponto decimal para as informações de tensão e corrente, certo? Então coloquei filtro igual a 1, pressiono a tecla 7, gravei, vou na tecla de deslocamento para cima, desculpa. O próximo parâmetro é o DT, que seria as configurações do ciclo de demanda, o período de integração de uma demanda. Pressiono a tecla 7, eu posso escolher qualquer valor entre 15 e 60, seria o período de integração da demanda. 15 normalmente é o que as concessionárias utilizam no Brasil, então eu vou deixar por default, por padrão, também 15 minutos como período de integração da demanda. Pressiono a tecla 7, gravei o 15, vou para o próximo parâmetro, pressionei a tecla de incrementa. O próximo parâmetro seria o STL, que seria para fazer a detecção de mínima e máxima voltagem. Esse parâmetro onde você configura no equipamento se você quer fazer leitura de mínima e máxima voltagem. A opção que temos aqui dentro é Yes, sim. Ou seja, está habilitado a leitura de mínima e máxima tensão, ok? Dou um pulso na tecla 7, gravei esse parâmetro, vamos para o próximo parâmetro, que é o CLRD, que seria Clear Demanda, certo? Nesse parâmetro seria para você limpar o valor de demanda que o equipamento registrou. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que esse medidor ele registra o valor de demanda da corrente do último período de integração, certo? Então, se você quiser limpar esse valor, você vem aqui no Clear, dá um pulso na tecla 7, coloca ele em Yes, dá um pulso novamente, ele limpou o valor da demanda do último período de integração,
certo? Vamos para o próximo parâmetro. Eu tenho o parâmetro T, que é de time, tempo. Nesse parâmetro é que eu vou definir esse display, esses LEDs aqui que ficam alternando. Tá vendo que eu falei lá no início que esses LEDs ficam alternando em intervalos de 3 segundos, estava como 1 segundo se eu não me engano, certo? Então é no T que eu vou definir esse tempo de alternância. Olha só, ele está configurado para 1, ok? Então o LEDzinho ali referente à linha de tensão vai alternar a cada 1 segundo. Vou trocar aqui para vocês verem. Vou colocar 3 segundos. Só para a gente fazer um teste. 3 segundos, ok? Olha o que já aconteceu. Agora, aquele tempo de alternância entre as tensões, ele leva 3 segundos para acontecer. Beleza? Vamos para o próximo parâmetro. O próximo parâmetro seria o code, a senha. Você pode definir a sua senha de acesso. Lembra que por padrão é 0, que a gente entrou nas configurações? Então tá aqui, você quer configurar um valor diferente? Insere e grava. Eu vou deixar por padrão aqui essa informação de code. Beleza, pessoal? Então, quanto às informações referente às configurações, seria isso. Não tem muitos parâmetros realmente, é um equipamento simples, são poucos parâmetros a serem configurados e pronto, ele já está apto para fazer medição na sua instalação. Quero sair das configurações? Pressiona uma vez a tecla de deslocamento para a esquerda, ele voltou no grupo de parâmetro 7. Pressiono novamente, ele volta na minha tela principal, que seria a minha tela de medições, certo? Então ele vai mostrar na primeira linha corrente fase A, segunda linha corrente fase B, terceira linha corrente fase C, quarta linha as informações referente à tensão de fase e tensão de linha. Na quinta linha ele vai mostrar as informações referente à frequência, certo? Como é que ele vai fazer a leitura, aonde que ele vai fazer a leitura do valor de demanda e de mínima e máxima voltagem. Dou um pulso na tecla 7, notem agora o LED aqui ao lado da tecla 7, tem um H, um L e um H, um L e um M, H de right, alto, L de low, baixo e o M de demanda. Dou um pulso na tecla 7, acendeu right, ele vai mostrar agora aqui no campo de tensões, na linha de tensões, o valor de nível alto que ele pegou na fase L1, L2, L3, por exemplo. Dou um pulso novamente até o LED acender no low. Ele vai mostrar na linha das tensões o valor mínimo que ele pegou, valor mínimo de tensão registrado. Dou um pulso novamente, ele foi para o M. Então aqui nas linhas de corrente ele vai mostrar o valor da máxima demanda de corrente do último período de integração. Certo, pessoal? Então eu acho que era isso referente a esse equipamento. Ele não tem muitas configurações, basicamente é bastante simples. Notem que é um equipamento bem bonito que dá uma presença muito interessante para o seu painel. Quanto a essas configurações, então se ficar alguma dúvida pode ligar para o pessoal na Brasiltech, sempre vai ter algum técnico disponível para lhe auxiliar. Quanto à ligação da parte de cabeamento, a parte de instalação física de hardware, também é bastante simples e está descrita certinho dentro lá desse produto no site da Brasiltech. Então é só você acessar brasiltech.ind.br, localiza no campo de busca MB8130, vai abrir a página desse produto e vai estar lá o conteúdo referente a questões de ligação física dos cabos de instalação. E também vai estar lá esse vídeo mostrando como que se faz as configurações, a parametrização desse equipamento. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.